Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. No vídeo de hoje vamos falar de 3 fundos imobiliários que podem ser uma boa opção para você se ainda não tem na carteira ou se tem para fazer aportes, ou se não tem, iniciar uma posição nesses fundos neste momento, porque como vamos ver, os 3 estão ou abaixo do preço histórico ou até abaixo do patrimonial, ou seja, estão descontados, estão baratos, ok? Antes de começar, deixa para mim aqui um comentário para eu saber em qual fundo que você tem aportado ou que você acha que está interessante, é um bom preço neste momento, que é um bom momento para iniciar a compra desse fundo, ou que você está de olho, ou que você tem aportado, ou que você acha interessante iniciar uma posição nesse momento. Deixa um comentário para eu saber quais são os fundos que o pessoal está investindo. Agora vamos falar de dezembro de 2022, para saber o que o pessoal está investindo nesse início de mês para dezembro de 2022, ok? Então, gostaria muito de saber, comenta aí. Eu vou falar então quais são os 3, vou só mostrar como é que está a carteira neste momento para ficar registrado. A minha carteira está com rendimento de 9,81 sobre os últimos 12 meses. O Ibovespa não está negativo, mas está em baixa nesse momento, está apenas 5,99. Podemos ver que aqui alguns meses o Ibovespa estava com quase 17% de rentabilidade dos 12 meses, agora está só 5%, portanto baixou bastante. E o CDI ainda continua dando uma surra em toda a gente, apesar de que podemos ver que historicamente houve momentos em que o CDI esteve abaixo do rendimento da minha carteira e do Ibovespa, ok? Mas neste momento a renda fixa ainda está melhor, portanto fazendo o acumulado dos 12 meses, a renda fixa está melhor do que a minha carteira e do que o IFIX, que é o Ibovespa. O Ibovespa que é o IFIX, assim. Não, o Ibovespa é o Ibov, IFIX é os fundos imobiliários, o Ibovespa é as ações. Pronto, é isso que eu queria dizer. O Ibovespa que representa as ações de maneira geral. A minha carteira não representa o IFIX, mas provavelmente o IFIX deve estar melhor do que a minha carteira no acumulado dos últimos 12 meses. Vamos falar então de um fundo muito conhecido, que toda a gente adora, MXRF11. Pode ser um bom fundo para você iniciar a posição se você não tem na carteira ou se tem para fazer aportes. Por quê? Porque neste momento ele está abaixo do VP, é um queridinho dos investidores em fundos imobiliários. Neste momento está abaixo do VP, está abaixo do patrimônio, e se você comprar o fundo abaixo de R$10, como ele tem pago, podemos ver aqui os dividendos, 10 centavos nos últimos meses. Se você conseguir, num dia negativo da bolsa, comprar abaixo de R$10, o seu rendimento é acima de 1%. Portanto, se para R$10 ele pagar 10 centavos, o seu rendimento é 1% ao mês. Podemos ver aqui que o yield está quase isso, está 11,94. Portanto, como teve alguns meses de deflação, o rendimento diminuiu um pouco, mas o yield do MXRF, que é um middle risk, que é um fundo de risco médio, portanto, que está pagando praticamente 1% ao mês no acumulado dos últimos 12 meses. E lembrando que esse fundo já esteve, quando está tudo bem, podemos ver aqui um pico, olha, quando estava tudo bem antes da pandemia, ele chegou a custar R$14 e não consigo ver bem, o pico 14 qualquer coisa, 14,12 talvez, não consigo ver bem o pico, mas já teve a mais de R$14, portanto imagina as pessoas que compraram naquela época, agora ele está custando R$10, né? Foi uma desvalorização enorme sobre o valor da cota no mercado secundário, ok? Portanto, não há muito a falar. MXRF, se você não tem, pode ser um bom ponto de entrada. Por quê? Porque está pagando praticamente 1% ao mês. Se você tem, pode ser um bom momento para fazer aportes, porque possivelmente você deve ter comprado em momentos em que o fundo estava custando mais de R$10, portanto pode estar abaixo do seu preço médio. Está abaixo do meu preço médio. Se fosse ver na minha carteira, o meu preço médio é 10 e qualquer coisa. Portanto, o preço atual está abaixo do meu preço médio, seria um bom momento para fazer aportes nesse fundo, que é se não me engano, o fundo que mais tem cotistas da Bolsa. Tem 711 mil cotistas. Cotistas, tá certo. Ok? Vamos então agora para um outro fundo, que é um fundo que talvez você não conheça, que é um fundo de renda urbana. Viu? Também é um fundo de base 10, assim como o MXRF, está custando 7,60. Mas o interessante é que o patrimonial seria 9,52
Ele está com desconto de 20% sobre o patrimonial. É um fundo que tem, se eu não me engano, 5 imóveis na carteira. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelos vistos, o status invest estiver correto, ele tem 6 fundos, 6 imóveis na carteira. Zero vacância, zero inadimplência. A maioria dos contratos vencem em mais de 3 anos, ok? E contratos indexados ao IPCA. E é um fundo de renda urbana. O que é um fundo de renda urbana? Portanto, 20% de desconto sobre o patrimonial. Quantos cotistas? Eu esqueci de ver. Quase 10 mil cotistas neste momento. É um fundo de troco, custa R$ 7,60. Portanto, você faz os seus investimentos, sobrou uns troquinhos, você vai lá e compra umas cotas de VUR, que está pagando quase 1% ao mês, segundo o yield 11,28, portanto está pagando 0,9 qualquer coisa. Podemos ver aqui o dividendo dele, que é na volta dos 7 centavos, portanto 72 centavos. Não, 72 não, 7,2. 7 centavos e a terceira casa decimal seria 2, portanto não conta, então são 7 centavos. Está pagando 7 centavos, custa 7,60, portanto dá um yield de 0,9 qualquer coisa ao mês no fundo de tijolo. Renda urbana significa que é um fundo que investe em imóveis dentro das cidades, imóveis que servem para mercados, que servem para o ensino. Ele, por exemplo, o VIUR, eu vi o relatório gerencial, ok? A maioria dos imóveis, se eu não me engano, 4 imóveis são na área do ensino, universidades, escolas superiores e assim por assim. Eu acho que são universidades. Há um que é uma loja e há um que é um laboratório. Acho que é isso. São 6 imóveis, acho que é isso. Portanto, que significa que são imóveis que, se uma universidade entregar o imóvel, eles podem converter para se transformar num supermercado, pode se transformar em lojas, num pequeno centro comercial. Renda urbana significa também que o terreno é bem localizado e normalmente vale mais do que o próprio imóvel. Portanto, eles podem converter o imóvel, reutilizar o terreno e conseguir inquilinos em outros setores. Ok? Se você gosta de fundos de tijolo, é um fundo que está desvalorizado neste momento e pode ser um bom fundo de troco para você ter na carteira, para ir ganhando mais uns dividendos, está pagando quase 1% ao mês. Ok? VIUR, fundo interessante, descontado, podemos ver aqui 20% de desconto. E se houver uma baixa nos próximos dias, portanto, você vai conseguir quase 1% ao mês, que já está muito próximo, mas a partir de 7,20 já seria 1% ao mês em relação ao dividendo que ele tem pago nos últimos meses, ok? Portanto, o último fundo para esse vídeo não ficar muito grande, que está descontado e pode ser uma boa oportunidade, um bom ponto de entrada, lembrando que nada aqui é recomendação, HCTR 11. HCTR é um fundo high yield, significa que é um fundo high yield, nós podemos definir como um fundo mais arriscado. Mas é um fundo grande, bem conhecido, com muita liquidez, 17% de yield, portanto, quem comprou nos últimos 12 meses recebeu só de dividendo 17% em relação ao valor investido, quem comprou 12 meses atrás. E está com 0,81 de PVP, ou seja, quase 20% de desconto no fundo de papel, que é um fundo em que é fácil de você analisar o valor patrimonial, ao contrário de um fundo de tijolo, que o valor patrimonial pode variar um pouco. O de papel simplesmente é analisar o valor de cada papel dentro da carteira e dar uma cota patrimonial. Ele deveria estar valendo 121, está sendo vendido a 98 neste momento. Houve deflação, baixou um pouco os rendimentos, mas estamos falando de um país em que a inflação é muito comum, é mais comum do que a deflação. Portanto, se você acha que a deflação vai durar muito tempo, você pode estar tendo uma ideia muito errada do Brasil, porque historicamente falando é um país de inflação. Portanto, sendo um país de inflação, significa que os rendimentos desse fundo tendem a aumentar com o passar dos meses, conforme a inflação for crescendo outra vez, né? Não que seja bom para a economia, a inflação não é bom, mas sendo realista, o Brasil é um país em que tem muita inflação comparado com outros países com uma economia mais forte. Desculpa pelo barulho, está tendo obras ainda no prédio, portanto provavelmente vai sair barulho aqui no vídeo. O último rendimento, R$ 1,10, mas nós podemos ver que, deixa eu ver, 2022 é o verde, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, mas quando a inflação estava alta, ele estava pagando, olha, 1,77, 1,50, 1,75, 1,40, 1,40, 3,20 pagou no final do semestre, portanto é possível que no final do semestre agora também haja um acumulado a receber, por acaso eu não fui ver o relatório gerencial.
Não é um fundo que eu tenho na carteira, eu tenho o IRDM, mas o HCTR, eu trouxe ele aqui porque o desconto do HCTR é superior ao do IRDM neste momento. E também não é o mesmo tipo de fundo, mas eu queria trazer um fundo que estava mais descontado. E podemos ver que só aqui no último ano, a cotação dele estava em 1,27, ou seja, 127. No início do ano as pessoas estavam comprando esse fundo a quase R$ 130, e neste momento você teria a oportunidade de comprar abaixo de 100, a R$ 98,70 no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Portanto, as pessoas estavam aceitando pagar um ágio no fundo, porque era um fundo que eles consideram muito bom. E neste momento nós estamos comprando temos a oportunidade de comprar esse fundo com desconto, um fundo de mais de 2,5 bilhões de patrimônio e mais de 200 mil cotistas, ok? Portanto, são os 3 fundos que eu acho que pode ser interessante. Dá uma olhada, não esquece de deixar um comentário para eu saber qual é o fundo que você acha interessante, o que você está investindo neste momento. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e até o próximo vídeo.